Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto aqui de Brasília, do olho do furacão, capital federal. Muito boa tarde a todo mundo, obrigado pela audiência. Esmaga no like e convide outras pessoas para participar. Senhoras e senhores, o ministro Rogério Schett, do Superior Tribunal de Justiça, negou ontem um recurso do policial militar reformado Rony Lessa, e manteve a submissão dele ao júri popular. Ele é acusado de ser um dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi tomada no mesmo dia em que o crime completou 4 anos. Em 14 de março de 2018, Marielle Franco e Anderson Gomes foram baleados dentro do carro que transitava na região central do Rio de Janeiro. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa de Lessa havia pedido sua absolvição sumária, o afastamento da decisão judicial, que remeteu o caso à júri popular. Ele responde pelo crime de homicídio qualificado, incluindo as qualificantes de motivo torpe e emprego do recurso que impossibilitou a vítima da defesa. Olha, gente, faz 4 anos que esse caso da Marielle Franco é jogado de um lado para o outro, troca-se procuradores do Ministério Público, tem-se mexido na polícia sobre essas investigações. O próprio Rony Lessa, acusado de matar Marielle, já declarou que Bolsonaro o ajudou no passado e que conhecia, claro, Jair Bolsonaro. Também tem um monte de situações que colocam o clã Bolsonaro no meio desse imbróglio. O cara era vizinho dele, o outro que o ajudou também chegou de carro lá dizendo que ia conversar com ele, o depoimento do motorista, daqui a pouco são mandantes do Rio de Janeiro, pessoas ligadas à milícia. O certo é que até mesmo o nome de Adriano Magalhães da Nóbrega foi levantado, foi questionado. O Rony Lessa disse que possivelmente o escritório, a facção do Adriano Magalhães da Nóbrega, foi quem mandou matar Marielle. Mas nós estamos ainda sem saber quem mandou matar Marielle e quais foram os motivos. E é difícil. Até o Sérgio Moro foi colocado nesse imbróglio quando era ministro do Bolsonaro da Justiça e, por vezes, atuou para blindar a família Bolsonaro de um escândalo ou de um possível comprometimento nessa situação. 4 anos, nada, mas o Superior Tribunal de Justiça negou a defesa de Rony Lessa que anulasse o processo. Ele vai, na verdade, para a júri popular. Esmaga nesse like, fique comigo, você está ao vivo e a cores junto comigo aqui. Ajude o canal pelo Pix 61 98304 6113 e esse mesmo número é o mesmo número do Zap do Critica Brasil. Agora, olha esse vídeo sobre a Petrobras e você vai entender um pouco dessa situação. Roda! Mais valiosa da América Latina, a maior do Brasil e a 8ª do mundo, a 2ª maior empresa do mundo em operações no oceano, a 4ª maior empresa de energia. Essa costumava ser a Petrobras durante os governos do PT, mas, sob a gestão de Bolsonaro, a estatal vem sofrendo o maior desmonte da história, com privatizações das suas refinarias e a dolarização do preço da gasolina, com o valor final ao consumidor já ultrapassando os R$10. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo diesel está caro? Você sabe por que o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. A verdade é que Bolsonaro não tem força política para potencializar a Petrobras a favor do Brasil, ou sequer tem interesse em otimizar os lucros da empresa em favor do povo brasileiro. Afinal, a Petrobras arrecadou 101 bilhões no exercício de 2021, que foram distribuídos entre os seus acionistas, a maioria estrangeiros. Enquanto isso, o preço dos combustíveis segue sofrendo sucessivos aumentos. Quem você acha que está pagando essa conta? Esse prejuízo que o Brasil está tendo agora, esse preço da gasolina que o Brasil está tendo agora, tem muito a ver com a destruição da Petrobras. Não só parou as refinarias,
como hoje a nossa capacidade de refino está 25% a menos, ou seja, o Brasil está refinando menos para importar mais. Ou seja, para atender aos interesses de quem? Das empresas importadoras de gasolina, que importa sem pagar imposto aqui no Brasil e vende uma gasolina que é extraída, com petróleo que é extraído a preço de reais, vende a gasolina a preço de dólar, o que é um assalto ao bolso do povo trabalhador brasileiro. Olha, gente, eu tenho sempre falado aqui, alertado as pessoas que estão recebendo vídeos curtos e pequenos de bolsonaristas tentando justificar o preço da gasolina, dizendo que ou aquilo que eles sempre fazem é culpa do PT, é culpa da guerra, é culpa da pandemia. Mas o problema é que nos outros países o aumento não seguiu o aumento absurdo que é no Brasil. Às vezes a gente precisa desenhar. Tem gente até fazendo vídeos fora do país para dizer, olha, lá também está caro, mas se você fizer a conversão, o câmbio de moedas, vai ver que no Brasil é muito mais caro. Nós tivemos aqui um vídeo desses, um bolsonarista mostrando que a gasolina na Espanha é R$1,83 de euro. E aí dizendo que por conta disso seria R$10 no Brasil. O que ele não fez é converter também o salário que um espanhol recebe e aí o poder de compra que tem esse salário. Então é muito estranho que os bolsonaristas, nesse momento, tentem justificar o aumento do preço, falando sobre guerra, falando sobre preço lá fora. Quando as pessoas compram gasolina dentro da Alemanha, elas não compram em real, elas compram em euro. Quando elas compram nos Estados Unidos, elas compram em dólar. E quando compram aqui, compram em real. Então é sempre preciso que a gente fale aos bolsonaristas que nunca faça esse tipo de conversão. Se fizer a conversão do preço da gasolina nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra, tem que fazer a conversão também do salário que o trabalhador de lá recebe para saber o poder de compra e quanto um salário mínimo compra de litro de gasolina lá, comparado ao que nós compramos aqui. Esta é a verdade. Aqui, com o valor, nosso 1.200, dá para comprar apenas 150 litros de gasolina. Lá na Alemanha dá para comprar 680. Nos Estados Unidos, 920 litros de gasolina com o salário que eles recebem lá. Então, aqui é só um alerta para as pessoas que estão recebendo esse tipo de vídeo. Isso aí, gente, é uma falácia e uma grande mentira. Crise mundial. Barril de petróleo. Compare esse vídeo curto aqui para você entender o que é uma crise, o que são preços de barris de petróleo lá fora e o que significa o preço do petróleo aqui dentro. Nós somos suficientes, nós não compramos petróleo, nós compramos derivados do petróleo. A gente não compra gasolina, a gente exporta gasolina. Então veja essa comparação e você vai entender. Lula também teve uma crise, inclusive que o barril do petróleo era mais caro do que está hoje e a gasolina não aumentou tanto assim. Assista esse curto vídeo rapidamente. Roda! 2008. Crise mundial. Barril de petróleo, $146. Preço médio da gasolina, R$2,50. 2022. Crise mundial. Barril de petróleo, mais barato, R$113,89. Preço médio da gasolina, R$7,50. Explica, Bolsonaro. Não tem explicação. A explicação é que os acionistas e os amigos do Paulo Guedes estão lucrando com a gasolina muito mais cara de qualquer lugar no Brasil, comparando-se ao tudo aquilo que o trabalhador médio recebe. E o bolsonarista mais fanático, ele vai preferir o Bolsonaro do que comida na mesa. O bolsonarista fanático vai preferir Bolsonaro do que o tanque cheio. O bolsonarista fanático, não importa se o Bolsonaro tem a maior inflação da história, o maior desemprego da história, a gasolina mais cara de todos os tempos aqui no Brasil, não importa. O importante é que ele aplauda o Bolsonaro e faça do Bolsonaro um deus. Tem gente que não enxerga e vai viver assim. Fazer o quê? A gente tem que fazer a nossa parte para que em outubro essa desgraceira toda, tanto ele quanto seus filhos, saiam e deixem a gente em paz. Eu lembro aqui o momento em que fizeram contra a presidente Dilma Rousseff a manifestação grandiosa no meio da rua por causa dos 5 centavos de aumento do valor do combustível da gasolina. Vamos lembrar,
E o jornalista Caio, ele traz essa reportagem daquela época lá e fala dos jovens que estavam saindo na rua, que não sabiam nem para o que estavam lá, estavam defendendo. Presta atenção, roda! Eu sou Fernanda, eu tenho 17 anos, eu trabalho no escritório, eu vim aqui hoje por um país melhor, porque eu sou o futuro e eu preciso que o país melhore. Você é a favor do impeachment da Dilma? Com certeza, absoluta. Por quê? Porque o país está ruim com ela no governo e a gente precisa de um país melhor, a gente precisa de melhora. Lembrando que o preço da gasolina no governo Dilma estava R$ 2,75 e estava muito ruim. Eles estavam dizendo que estava muito ruim. Eu sou o futuro e eu preciso de... Ela é futuro, mas não está no meio da rua fazendo sua parte, né? Indicar isso. E ela saindo, quem que você acha que entra? Qual que você acha que seria uma boa opção para substituir ela? Ai, pergunta difícil essa, porque assim, eu como não votei ainda, né? Nunca votei para presidente, não conheço muito sobre presidência, não conheço. Sei que tá ruim assim, não sei quem, não tenho conhecimento de quem. Fernanda, você já foi em outros protestos antes? Não, é o meu primeiro. Primeiro. Você se considera de direita ou de esquerda? De direita. Direita? Sim. Por quê? Pergunta difícil. Peraí. Mãe, vem cá. Ai, meu Deus. De direita porque eu sou contra o governo, né? Tá. Isso, né? O atual é de esquerda, né? Isso. Exatamente. Vocês querem que eu comente alguma coisa? Ela chama a mãe para perguntar se ela é de esquerda ou é de direita. E a mãe diz que ela é de direita, porque ela está contra o governo de esquerda que está no poder. E agora vão virar de esquerda para, sabe, fazer campanha contra o Bolsonaro? Vão virar de esquerda para sair no meio da rua para protestar contra o aumento nos combustíveis? É difícil, né, pessoal? Eles não faziam isso por causa do aumento, faziam isso por uma antipatia ao governo popular do PT. Porque se tivessem fazendo contra a corrupção, contra o preço, hoje estariam nas ruas do mesmo jeito. A gasolina com aumento de 120%? Aí, meu irmão, não é brincadeira, não. Olha, a Rússia sancionou nesta terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de Estado, Tony Blinken, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e de outros funcionários do governo e figuras políticas. Moscou disse que as sanções são uma medida recíproca imposta depois que Washington colocou na lista negra os principais líderes russos, incluindo o presidente Vladimir Putin. Também aparecem na lista de vetados a entrar no país o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, o conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan, o diretor da CIA William Burns e a secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki. Mas ainda aparece na lista a ex-secretária Hillary Clinton. A inclusão na lista veta a entrada de qualquer uma dessas pessoas na Federação Russa. No entanto, a declaração do Kremlin diz que Moscou não descartaria o contato com autoridades americanas. E em meio a essa briga, essa guerra, a briga, quando eu digo briga econômica da Rússia e dos Estados Unidos, a guerra, em meio à guerra, o comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, inicia nesta terça-feira uma viagem de 6 dias a Washington, na capital dos Estados Unidos. No portal de transparência, o detalhamento da viagem mostra que o chefe do Exército vai encontrar seu correspondente estadunidense. O registro não descreve se o encontro será com o secretário de Defesa ou com o chefe do Estado-Maior, o general Mark Milley. Nesse momento, novamente, o Brasil no meio dessa confusão. Primeiro, quando a Rússia disse que não ia invadir, o Bolsonaro foi apertar a mão do Putin e disse uma solidariedade a Putin. Agora, em meio à ameaça dos Estados Unidos à China, o Bolsonaro manda o seu general, o chefe do Exército, para conversar com o Estado-Maior dos Estados Unidos. É uma coisa meio horripilante o que o governo parece. De um lado, parece que está da Rússia, do outro lado, os Estados Unidos, não sabe o que faz, mas incomoda os outros países que, nesse momento, o general brasileiro, o principal comandante do Exército Brasileiro, vá se encontrar
com os Estados Unidos no momento em que as pressões estadunidenses contra a China e a Rússia aumentam. Mas, enfim, vamos ver no que vai dar. Bolsonaro e Carluxo tentam criar cortina de fumaça para abafar as críticas dos caminhoneiros e dos brasileiros ao aumento de preço dos combustíveis. Eles inventaram agora uma briga com o filme. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, determinou que plataformas com direito de distribuição do filme, como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, do Danilo Gentili, suspendam a exibição do longa em prazo máximo de 5 dias. As empresas terão que pagar uma multa diária de 50 mil caso não cumpram a decisão. O filme, baseado em um livro do humorista Danilo Gentili, estrelado pelo humorista Fábio Porchat, vem sendo acusado de incentivar pedofilia por mostrar uma cena de assédio contra 2 adolescentes. Segundo o Ministério, a suspensão da película foi determinada tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista. Enfim, gente, eles estão criando o Carluxo e o Bolsonaro, eles estão tentando criar uma história, estão tentando criar uma notícia com esse filme do Danilo Gentili, que é muito amigo, aliás, é fã do Bolsonaro. E aí criam aquela coisa toda, ai, 2 garotos são paquerados, nossa, ai meu Deus do céu, faz aquele alarde todo, querendo desviar o meu olhar do preço da gasolina, que em muitos lugares, inclusive no Acre, está chegando a R$ 9,20. Eles tentam criar um clima para você comentar do assunto e desviar do foco das loucuras que o Bolsonaro anda praticando no governo, do desemprego, dessa inflação altíssima, do preço da cenoura, do preço do óleo, do preço do gás de cozinha. É disso que estão tentando desviar. Eles tentam criar um clima, tentam criar uma notícia, que essa notícia vai ser falada por todo mundo. Só que a gente está muito de olhos abertos e todo mundo já percebeu que é o esquema do Carluxo por trás, tentando criar um factoide. Uma notícia. Vamos criar algo para todo mundo só falar disso e esquecer das críticas a Bolsonaro. Bolsonaro está sofrendo ataques diretos, inclusive o André Janones falou ontem, que é ligado aos caminhoneiros, que basta apenas uma faísca para explodir a greve geral dos caminhoneiros, que em parte estão divididos pelo amor ao Bolsonaro e aos outros pelo amor ao seu bolso. Caminhoneiros, infelizmente, têm uma grande parte que são tudo bolsonaristas e por causa desse amor vão acreditando 1 ano, 2 anos, 3 anos, já vai por 4 anos e continuam acreditando nas mentiras do Bolsonaro. Bolsonaro não tem compromisso de baixar preço de combustível nenhum, nem de diesel, ele tem compromisso com os que colocaram ele lá. Ele tem compromisso com os bilionários, tem compromisso com o Paulo Guedes, que tem investimento nas bolsas de valores. Quanto mais alto o combustível, melhor para o bolso do Paulo Guedes. Então, enquanto vocês ficam discutindo se é o fanatismo pelo Bolsonaro ou realidade que estão vivendo, ele vai continuar a passar a boiada. E aqui ninguém é leso. Olha, o governo de Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que não gastou um só centavo com a viagem de Carluxo para a Rússia. Tá aí uma coisa que o governo Bolsonaro deveria ensinar a gente. Como viajar de avião internacional e passar 4 dias sem gastar um centavo. O Carluxo precisa vir, sabe, fazer um vídeo e ensinar como não gastar. Que eu saiba, ele não estava jejuando. Que eu saiba, ele comeu, bebeu, ficou hospedado, com certeza levou alguém com ele, que ele não anda sozinho, porque ele tem medo do escuro. Aí o que acontece? Ele gasta tudo isso e no final o Bolsonaro diz, não gastamos um centavo. Se não gastaram um centavo, então tem que explicar como é que uma pessoa no viagem internacional, se hospedando em hotel de luxo, não gasta nada. Queria aprender aí. Grande abraço para todo mundo que está ajudando o Critica Brasil. Gente, ajude o Critica Brasil pelo Pix 61 983046113. Nem todos os nossos vídeos são monetizados e fica difícil, nesse tempo, conseguir algum din-din aqui. Por isso a gente pede a ajuda de vocês. Sejam membro do canal, compartilhe os vídeos, façam com que a gente tenha um alcance maior. Com o advento dessa guerra, fica muito difícil a competitividade. Então, ajude a gente compartilhando e chegando essas verdades para mais pessoas. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente se encontra à noite. Grande abraço, às 21h45. Até lá, pessoal. Tchau. Hasta la vista, baby.